Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo pelo grupo Aulas da Vida, com transmissão pelo SEAC Bauru e com o gentil apoio da TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba, que muito tem colaborado conosco de forma simultânea com as retransmissões de nossas palestras, que ocorrem sempre às sextas-feiras pelo canal do YouTube. Bem, meus amigos, voltando para casa, este será o nosso tema principal de novembro, onde cada palestrante abordará semanalmente um assunto específico sobre as questões em torno da morte e de seus desdobramentos. Hoje, portanto, dia 5 de novembro, iniciaremos o nosso estudo falando e refletindo sobre tão polêmica temática que é: a morte existe? Roguemos então a Deus e a Jesus que nos guarde e abençoe, nos mantendo sempre em sua infinita e bendita paz. Indubitavelmente, a morte, como sabemos, tem sido um dos assuntos mais inquietantes na pauta cotidiana de nossas vidas, causando-nos inúmeros questionamentos, dúvidas e com profundos reflexos emocionais, pois, como diz o velho ditado, ninguém ficará para a semente, pois é a única certeza de que todos nós morreremos um dia. Lei inexorável e necessária, a morte é considerada um fenômeno natural, de maneira a promover a renovação e a continuação dos seres vivos entre os elementos orgânicos. Como a natureza tem nos demonstrado diariamente, conforme afirmou o nobre e químico francês Antoine Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, dessa maneira, entendemos que a morte física ela não representa a extinção total do que significa a matéria. Pois, como nos esclarece a ciência e através da decomposição dos corpos, que novos seres se formarão e surgirão por meio de reações e combinações químicas dentro deste grande laboratório que se chama Terra, o nosso orbe. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, no início do capítulo 1, ele diz assim: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, o que não é menos certo. Mas, então, deixando a Terra, surgem as prováveis indagações. Para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Então, realmente, quando nós falamos sobre a morte, geralmente as pessoas elas não gostam, elas não se sentem bem em trazer à tona essa triste e insofismável realidade. Pois é verdade, não é? Porque a ideia de nós perdermos um ente querido ou um amigo é muito dolorosa, angustiosa e aflitiva. Então, desse modo, estamos sempre buscando evasivas ou dando certas desculpas para não falarmos dela, transferindo sobremaneira para depois, com aquela justificativa ou alegação
de que não é hora nem momento para isso. Estamos sempre o quê? Protelando. Porque, realmente, falar sobre a morte e o luto é falar sobre dor, pesar, ausência, tristeza e saudade. É até mesmo que bom, né? Seria nós, se pudéssemos permanecermos juntinhos daqueles a quem tanto amamos, sem termos que nos apartar das mais doces e caras afeições. Mas, infelizmente, como isso não é possível, é importante e imprescindível que encaremos esta senhora chamada a morte, que não costuma mandar aviso prévio, nem passar recibo, nem tão menos suavizar e abrandar a sua consumação pelos simples fatos de sermos mais bonitos, inteligentes, saudáveis e ricos em relação às outras pessoas. Qualquer nome que lhe atribuamos, anjo da morte ou ceifadora, personificada dentro daquele folclore, né, que muito conhecemos por aquele esqueleto humano vestindo uma mortalha, segurando uma foice, representa então esta simbologia tétrica, né, que pouco nos agrada e da qual nunca desejamos discutir. Então, meus amigos, por que não desenvolvermos o hábito de parar, pensar e falar sobre isso? Por que não falar sobre a morte? Sendo ela um fenômeno inevitável para todos, sem fazer exceções, onde ninguém poderá se eximir, não tendo nenhuma preferência de sexo ou idade, geralmente por força das circunstâncias, costumamos imaginar e prever que são os mais velhos e doentes que desencarnarão primeiro, que irão na frente. Então é um ledo engano. Ledo engano. Pois, vejamos, quantas vezes temos aquele parente ou alguém dentro da própria família que vive com problemas de saúde, não é mesmo? Capengando aí por anos a fio, indo constantemente ao médico, quando de repente é o filho, o neto, a irmã mais nova e o marido que partem inesperadamente. Então, a gente já vê por aí que não é bem assim. Na verdade, o que não existe é uma definição cronológica e exata de que são os mais doentes e idosos que precederão os mais sadios e jovens. Não. Bem, é lógico e devemos convir que a probabilidade de se desencarnar por uma doença qualquer ou por idade mais avançada é bem maior de acontecer. Sim, mas isto não constitui uma regra. Pois uma coisa devemos considerar como certa. Todos nós, invariavelmente, morremos um pouco a cada dia. Sim, morremos um pouco a cada dia, coisa que não paramos para pensar. E o que significaria, meus amigos, esse morrer um pouco a cada dia? É que desde o momento quando nascemos, crescemos e vivemos, passamos a sofrer ao longo dos anos um processo de desgaste gradual e contínuo dos órgãos vitais. Isso vai se desgastando, como também cromossomos, as glândulas, os tecidos, além de perdermos a capacidade de regeneração das células, dando origem, por exemplo, a doenças como o Alzheimer e o Parkinson, e não havendo um bom funcionamento e equilíbrio sadio desses órgãos, o fluido vital ou magnético, como um subproduto do fluido cósmico universal presente
em todos os seres vivos, acaba com isto se tornando ineficaz para restabelecer as funções normais deste ser. E ele acaba morrendo. Aliás, foi o que Allan Kardec ele perguntou aos amigos superiores na questão 68 de O Livro dos Espíritos. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Responderam os imortais: o esgotamento dos órgãos. E aí, na sequência, o codificador ele continua perguntando na questão 68A. Podemos comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida extingue. Pois bem, então isso é uma analogia, né, que os espíritos acabam fazendo para termos uma justa ideia do que ocorre. Então, diante de tão ricas e oportunas informações que a ciência espírita nos apresenta diariamente acerca das inúmeras e constantes transformações que se operam na matéria orgânica após a sua morte, fica agora, meus amigos, a questão em relação ao ser espiritual, que sobrevive à matéria, que prossegue a sua caminhada mais vivo do que nunca. Bem, numa coisa, as religiões não podem discordar uma das outras. Isto é, todas elas admitem que depois da morte, a alma irá para algum lugar. Ainda que algumas crenças e doutrinas professem a ideia de que alguns irão para o céu, outros para o inferno, e que alguns retornarão para o todo universal, segundo afirma a doutrina panteísta. No entanto, se todas as religiões estão em concordância e de comum acordo de que a alma, sendo imortal, irá habitar algum ou determinado lugar depois que morrermos, independentemente da filosofia de vida ou modo de pensarem, de duas uma. Ou a morte existe ou não existe. Se não existe, por que esse temor tão grande dela? Por que razão, então, evitamos ou adiamos discutir sobre ela quando temos a certeza de que esse dia chegará? Richard Simonetti, escritor bauruense que muito nos deixou saudades, junto com seu grande legado dos 65 livros que escreveu, conta-nos em seu livro chamado Quem Tem Medo da Morte, uma pitoresca história de um homem que transitava por uma estrada deserta por altas horas. Então, ali, noite escura, sem luar, com as estrelas apagadas, então o homem ele seguia ali apreensivo. E ali por onde passava, não raro, ocorriam frequentes assaltos. Quando de repente ele percebeu que alguém o acompanhava. E assustado ele resolveu perguntar: "Olá, quem vem aí?" E não obtendo nenhuma resposta, ele decidiu apressar os passos. Ele ficou assustado, mais ainda apreensivo. No que foi então imitado pelo oculto perseguidor. Correu, e o desconhecido passou a correr também. Apavorado, continuou em desabalada carreira, quase sem conseguir respirar, com o coração a trotar no peito, como se fosse sair pela boca. E passando então diante de um bico de luz, ele olhou para trás e, como por encanto, o medo desapareceu. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos.
Então a história assemelha-se ao que acontece diante da morte, diz Richard. Como nos afirma ele, no presente capítulo do livro, o Espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando os temores irracionais e constrangimentos perturbadores. De certa forma, meus amigos, ainda guardamos uma herança cultural muito negativa e equivocada sobre a morte, onde passamos a criar um aspecto, ou temos criado esse aspecto, muito fúnebre, mórbido e sobrenatural, acreditando que tão desagradável e inoportuno tema no modo de avaliarmos cabe ou caberia tão somente aos teólogos, religiosos, espiritualistas e a tanatologia discutirem. A tanatologia, apenas a título de informação, é uma ciência que tem por objetivo o estudo da morte e do morrer. Quem já leu o livro Obreiros da Vida Eterna, ditada pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, nos deparamos ali dentro do capítulo 5, esclarecedora e preciosa informação do irmão Gotuso junto a André Luiz. O irmão Gotuso é um dedicado, trabalhador espiritual, socorrista, que atua pela casa transitória de Fabiano. Dizendo ele ter aprendido, ali no diálogo com André, segundo as convenções do mundo, que tudo isso que falavam sobre a morte, o passamento, era puramente assuntos teológicos e religiosos que palpitavam no mundo. E que depois da morte, nada teríamos mais a fazer além de cantar beatificamente o céu ou suportar o ranger de dentes no inferno. E prosseguindo ali o diálogo com André, convicto, então ele exclamava que algo deveria existir além do necrotério e do túmulo. Dizendo isto a André, pois até então ele admitia a sua ignorância espiritual que a morte fosse um maravilhoso passe de magia orientando as almas a caminho do paraíso de paz imorredora ou para regiões escuras de castigos eternos. Porque vejamos, pela crença no nada, onde tudo se resume na matéria densa, ou ainda aqueles que vivem contemplando e desejando um céu fácil, sem esforços, o homem tem concentrado todos os seus pensamentos, ideais e desejos somente nas realizações imediatas do presente, permitindo-se assim aproveitar o máximo do tempo que lhe resta para desfrutarem e gozarem dos bens que estão à sua disposição. Muitos, porém, quando pressentindo a sua hora final, desesperados e amedrontados pela ideia de tudo perderem e nada mais esperar de consolador, acabam se revestindo de um arrependimento para suplicarem hosanas ao Criador, sem nenhum mérito, no caso, que possuem. Se agarram como uma tábua de salvação, somente naquele instante. Portanto, meus amigos, para alguns a morte é o ponto final de tudo, onde começa no berço e termina no sepulcro. De um modo geral, são os materialistas, que nada admitem além da matéria, não acreditam na vida eterna, na sobrevivência e individualidade da alma. A morte é a cortina que eles fecham para o espetáculo de vossas alegrias mundanas e passageiras. Então, por acreditarem que tudo termina com a morte, eles vivem ansiosos e angustiados, sem terem uma perspectiva precisa e verdadeira do futuro, onde nenhuma esperança os consolará
nenhuma fé os animará. Quando falamos de outros mundos, destinados como as diversas moradas mais felizes que o Cristo Jesus se referiu no seu Evangelho, eles atacam, repudiam e desprezam ironicamente, afirmando que a Terra é o único centro do universo e das atenções, bastando tão somente esse mundo para satisfazerem suas vontades e caprichos pessoais. Então, olhando bem, são pobres e infelizes criaturas, que afastadas do bem, ignorantes que permanecem da infinita sabedoria e misericórdia de Deus por todos os seus filhos, julgam-se, desse modo, autossuficientes para entesourarem seus dias aqui na terra de uma glória e felicidade ilusória. Então aplicam-se a esses aquele famoso pensamento quando certa vez perguntaram a Dalai Lama o que significa, na palavra oceano de sabedoria, o que mais o surpreendia na humanidade. Foi quando então Dalai Lama respondeu: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Até mesmo como nos deixou escrito, a nossa saudosa escritora e oradora espírita Marlene Nobre. Marlene Nobre, morrer é fácil, desencarnar é difícil. É um assunto para outra ocasião. Então essa triste e insofismável realidade vivida por grande parte da humanidade é o reflexo pelo apego aos bens materiais que acumulam avidamente, onde a ideia da morte constantemente os martirizam e os apavoram, pois o que menos querem pensar por ora é perder o que conquistaram, esquecendo-se, no entanto, que nada nos pertence neste mundo, sem admitirem que somos apenas depositários e não proprietários. A propósito, no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus fala sobre a parábola do rico insensato, contando que este homem, que muito abastado, ele possuía grande propriedade e que tudo produzia em abundância. Então, o orgulhoso, neste homem rico, ele se perguntava o que poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço, em seus celeiros para guardar tantos frutos, tantas sementes que ali ele colhia. Foi então quando ele resolveu derrubar os seus celeiros e construir outros maiores, os quais seriam capazes de comportar todos os seus bens. Então o homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela poderia então descansar tranquilamente, desfrutar do melhor desta terra, pois ele havia guardado muitos bens que durariam por muitos anos. Contudo, diante de tamanha insensatez do homem rico, Deus lhe disse uma certa noite: insensato que és, esta noite mesmo sua alma será retomada para mim. De que servirá tudo isto? E para quem será o que amontoaste? Então Jesus conclui a parábola dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com Deus. Muito bonita a parábola. Então o ensinamento, meus amigos, de Jesus aqui é bem claro. Entendendo que toda criatura humana, que é avara, egoísta,
que se preocupa tão somente em amealhar seus bens materiais, sem contentar-se com o necessário para a sua sobrevivência, divorciado da prece, da caridade, do amor ao próximo, é comparado ao homem imprudente de uma outra parábola, né? Onde ali ele edificou a sua casa sobre a areia. E sobrevindo as fortes chuvas, os rios transbordaram e os ventos soprando sobre aquela casa a derrubaram, porque ela não estava solidificada, ela não estava alicerçada como a outra casa sobre a rocha. A interpretação dessa narrativa por Jesus mostra o quanto ainda estamos despreparados para encararmos a morte. A maneira, de uma viagem que façamos de férias sem levarmos o suficiente para uma região longínqua e desconhecida. Imaginando isto com relação à nossa desencarnação, nos comportamos na grande transição para o plano espiritual como viajores da véspera, sem a mínima vontade e preocupação de colocarmos na bagagem, na nossa mala, as bagagens necessárias de boas ações, dos nobres sentimentos e das virtudes sublimadas. Como se diz, devemos estar atentos, sempre procurando rever o que estamos colocando em nossas malinhas, quando este inexorável instante soar para todos nós. Então, lógico, que ninguém também deverá se cobrar a tal ponto por virtudes que ainda não possuem. Mas, meus amigos, é o exercício constante no bem, diuturno, que devemos empreender, a fim de não sermos surpreendidos com as nossas malas vazias. Seria muito triste, quando nos aportarmos do outro lado da vida e não termos nada de apresentar de bom. Quando a nossa consciência se deparar diante dos amigos que nos aguardam carinhosos, não nos envergonharmos com a nossa mala vazia de boas atitudes. Então vamos pensar, vamos trabalhar no bem o quanto podemos pela oportunidade que nos é concedida. A crença então na imortalidade da alma, ensinada por diversas e antigas filosofias antes mesmo de Cristo, constitui igualmente em nossos dias como um dos pilares dos 5 principais princípios básicos do Espiritismo, assegurando-nos e confortando-nos de que a morte não existe. Morre o corpo, mas o espírito ele continua a sua jornada, livre do cativeiro terreno que o retinha nas duras provas e expiações como necessária depuração. Formado de 3 partes essenciais, que é o corpo, perispírito e espírito, o homem, dentro de sua complexidade material e espiritual, ele consegue compreender através dessas distinções o destino que lhe aguarda após a morte física. Então, o corpo ou ser material, este sendo destrutível e perecível com a morte, ele é análogo aos demais animais e animado pelo mesmo princípio vital. Já o princípio intermediário, ou perispírito, que é uma substância semimaterial, invisível para nós no estado normal, ele serve de envoltório ao espírito para ligar-nos com o corpo, onde irá cumprir sua etapa reencarnatória. E finalmente a alma, sendo o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação temporária. Com o Espiritismo, portanto, temos razões suficientes, de sobras, para não mais duvidar de que a morte não existe. Onde a ciência espírita tem demonstrado e comprovado diariamente, por provas irrecusáveis e patentes, sobre a pré-existência e sobrevivência da alma através
de pessoas que desencarnaram, trazendo pelas vias da faculdade mediúnica depoimentos importantíssimos de seus pesares e de suas alegrias, onde muitos até mesmo relatam surpresos e admirados da nova vida que lhe descortina ante vossos olhos. Onde, aliás, nós devemos até esclarecer aqui que isto nada tem, de nova, de vida nova, mas sim o quê? Como um verdadeiro e antigo lar, de onde saímos e para onde regressaremos um dia, para prosseguir estudando, ajudando, aprendendo e nos preparando para futuras reencarnações. Leon Denis, um dos mais eminentes pensadores espíritas, médium e um dos principais continuadores do espiritismo, após a morte de Allan Kardec, em seu livro chamado Depois da Morte, descreve-nos, ali no capítulo 30, extraordinária orientação sobre tão intricado e indefassável tema aos que ignoram e temem a morte, dizendo: o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. Então, tal foi esse ensinamento, deixado por Jesus quando também ele exclamou através do Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25. Então, vamos ver aqui no slide. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que deixemos o corpo, ou seja, o espírito prossegue. É isso que João queria nos dizer. Então a morte, meus amigos, é apenas uma página que se encerra e vira no grande livro da vida. Com a continuação da vida além túmulo, novos horizontes se abrem com maiores perspectivas, consoladoras e confortadoras, não mais as penas irremessíveis, o castigo do fogo eterno que queima sem consumir, aquele Deus implacável e vingativo, não mais senão a curta e momentânea separação dos nossos entes amados, onde aguardam carinhosamente, felizes, o novo reencontro. Iremos chorar, sim. Iremos. Por aqueles que nos deixaram, é natural que assim seja. Até mesmo porque o choro ele se torna um mecanismo saudável de defesa que ajuda a desintoxicar o nosso organismo de toxinas geradas pelo estresse do luto. Isso é comprovado. Porque afinal, quantos anos de mútua e feliz convivência foram ali estabelecidas por profundos e ternos sentimentos com aquele a quem amamos. Então não é fácil uma separação. É justo que choremos. É natural, como dissemos. Mas que isso não se constitua, ou seja, o nosso choro, pessoal, numa revolta, numa inconformação contumaz, de negação, de culpa, mas que transformemos este nosso choro, esta dor em saudades e carinho pelo ser querido, através da prece sincera e da compreensão aos desígnios de Deus, aplicando em nossa vivência diária aquela magnífica, célebre frase atribuída ao codificador Allan Kardec, onde inclusive ele se encontra até mesmo gravada na sua lápide.
Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Portanto, quando chegar a hora de voltarmos para casa pelos braços acolhedores da morte, confiemos em Deus, dizendo para aqueles que deverão ficar aqui ainda um pouco mais, assim: quando eu partir, por favor, tente entender que estarei em paz. Quando eu partir, permita-se sofrer a dor da minha ausência. Do seu modo, chore se precisar, não chore se conseguir. Quando eu partir, você sentirá que seus pés flutuarão sobre um chão que você não vê. Quando eu partir, seu coração sentirá emoções que nunca sentiu antes, e sua mente te trará uma sessão de fotos, filmes e vídeos dos quais fizemos parte um dia. Quando eu partir, nada fará sentido, nem o que te dizem, nem o que você consegue absorver. Quando eu partir, sempre que a saudade apertar, ore, faça a sua oração do seu jeito, coloque a intensidade que achar que precisa. Isso me fará bem. Quando eu partir, você questionará a si e aos outros, ao universo, sobre o motivo pelo qual eu não poderia mais ficar. Quando eu partir, sentimentos ambíguos tomarão conta de você, como entendimento e ira, como coragem e medo, como aceitação e recusa, como entrega e arrependimento. Quando eu partir, viverá uma montanha russa de sensações. Algumas vezes a angústia vai tomar conta e outras vezes, se por algum motivo se sentir melhor, a culpa te perseguirá. Não se condene, apenas dê espaço para sentir tudo que chegar até você. Quando eu partir, não lute contra o luto, apenas o aceite no seu tempo, deixe chegar, ficar e aos poucos partir. Quando eu partir, não se prenda ao motivo registrado em um papel, lembre-se que é só protocolo. Havia um portal, uma passagem a ser atravessada, apenas seguir o meu caminho. Quando eu partir, somente a minha imagem se extinguirá, mas minha morada estará em muitos lugares. Na brisa que te toca, nos cantos das ondas do mar, naquele sol que aquece sua pele, naquela sombra que refresca a sua transpiração, naquela chuva que purifica as impurezas, naquele cheiro das flores que colorem o seu jardim, naquele sorriso aberto ou no seu jeito de andar, na cor dos seus olhos ou no tom da sua pele, no jeito de falar e gesticular, mas minha principal morada estará no lado esquerdo de seu peito. É lá que, quando a tristeza te procurar, você deverá abrir as portas e me encontrar. Cada batida do meu coração representará os passos que trilharei para te proporcionar a calmaria. Quando eu partir, não vá comigo, fique. Ainda estarei aqui e me mantenha com você. Quando eu partir, não diga adeus, diga apenas até logo, até breve, até um dia. Pois quando eu partir, tenha certeza que não será o fim, mas sim um recomeço. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção, pela esta tarde maravilhosa.
e que Deus possa então continuar iluminando os nossos corações. Paz a todos. Fiquem com Deus.